A polarização na política brasileira é um fenômeno que tem dominado os debates e as dinâmicas políticas do país nas últimas décadas. Em um cenário de crescente divisão, as diferenças ideológicas e partidárias se acentuaram, levando a uma profunda fragmentação da sociedade. Essa polarização não se restringe apenas ao âmbito político, mas também permeia aspectos culturais, sociais e econômicos, impactando significativamente a vida de todos os cidadãos brasileiros. No coração desse problema complexo, encontramos a intensificação de conflitos entre grupos com visões políticas opostas, frequentemente manifestada em discursos inflamados, radicalização de posicionamentos e uma crescente incapacidade de diálogo e cooperação. A polarização tem sido evidente em diversos momentos da história recente do Brasil, desde os debates acalorados em torno de processos de impeachment até as eleições presidenciais mais recentes. Essa polarização tem profundas raízes, que incluem questões econômicas, sociais e culturais, e se reflete na maneira como os brasileiros veem seu país e seu futuro. Diante desse contexto, é possível compreender as causas e consequências para a sociedade e as possíveis soluções para mitigar a polarização política e construir um ambiente de diálogo e respeito mútuo. A história da polarização política no Brasil pode ser rastreada até o período colonial, quando a sociedade era estruturada em torno de divisões sociais profundas. A hierarquia social estava enraizada na escravidão, que dividiu a população entre senhores de escravos e escravizados. Esse sistema estabeleceu desigualdades que ainda afetam o país. Nosso país tupiniquim alcançou sua independência de Portugal em 1822, mas o período imperial que se seguiu também foi marcado por divisões políticas. Monarquistas e republicanos, assim como as diferentes províncias, tinham visões conflitantes sobre o futuro do país. A abolição da escravidão em 1888 trouxe à tona tensões sociais relacionadas à questão racial e à desigualdade. A sociedade brasileira enfrentou o desafio de lidar com as consequências desse legado de segregação racial e econômica. A transição para a República em 1889 nem de longe eliminou as divisões políticas e sociais. O Brasil passou por períodos de autoritarismo e ditaduras ao longo do século XX, o que exacerbou a polarização política. O governo militar, que esteve presente de 1964 até o ano de 1985, é um exemplo notório, marcado pela presença do exército, ausência de diálogo, intervenções políticas e a supressão das liberdades civis. Durante o século XX, o Brasil testemunhou o crescimento de movimentos sociais, como o movimento sindical, o movimento estudantil e as lutas por direitos civis. Esses movimentos muitas vezes refletiam divisões ideológicas e políticas. Porém, somente em 1980 houve a redemocratização do Brasil. Um momento crucial na história política do país. No entanto, o processo de redemocratização também trouxe à tona diferenças políticas profundas, com grupos que representavam uma variedade de interesses e ideologias competindo pelo poder. Nos últimos anos, uma série de escândalos de corrupção envolvendo políticos e empresários teve um grande impacto na polarização política. A indignação pública com a corrupção alimentou a desconfiança nas instituições políticas. O advento das redes sociais e da mídia digital tem desempenhado um papel fundamental na polarização política recente. As redes sociais possibilitam a disseminação rápida de informações, muitas vezes não verificadas, contribuindo para a fragmentação da opinião pública. Essa contextualização histórica e social revela que a polarização política no Brasil é um fenômeno complexo, enraizado em uma série de fatores históricos, sociais e econômicos. Analisando as possíveis causas, podemos lembrar que o Brasil enfrentou décadas de corrupção generalizada, em que políticos de diversos posicionamentos, empresários e funcionários públicos se envolveram em esquemas de desvio de dinheiro público, suborno e lavagem de dinheiro. Escândalos notórios, casos como o Mensalão em 2005 e a Operação Lava Jato em 2014, revelaram esquemas de corrupção em alto escalão, envolvendo políticos de diferentes partidos e grandes empresas.
A corrupção em instituições políticas e econômicas diminuiu a confiança do público nas instituições governamentais, incluindo o Congresso e a Presidência. Muitos brasileiros acreditam que o sistema político está corrompido e serve apenas aos interesses de elites políticas e econômicas, o que alimenta cada dia mais a polarização. Isso tudo se tornou em um campo de batalha ideológico, com as visões jurídicas divididas entre apoiar ou condenar os políticos envolvidos em escândalos de corrupção. Aqueles que defendiam líderes acusados de corrupção frequentemente o faziam com base em argumentos ideológicos, enquanto seus oponentes usavam os escândalos como munição para condenar esses líderes. A exposição da corrupção afetou a estabilidade dos partidos políticos, levando a uma fragmentação do sistema partidário. Isso resultou na emergência de figuras políticas populistas que capitalizaram a insatisfação do público, contribuindo para uma divisão mais profunda na sociedade. A situação se intensificou à medida que as pessoas se dividiram em campos opostos, com visões extremas e hostis em relação aos outros. Esses fatores continuam a moldar o cenário político do Brasil nos dias atuais e representam desafios para a coesão social e o funcionamento saudável da democracia no país. As consequências desse fenômeno, dentre outras maneiras, vêm através da polarização política que divide a população em campos opostos, criando tensões e hostilidades entre grupos com visões políticas diferentes. A chamada fragmentação da sociedade. A desconfiança entre os cidadãos e instituições sociais, como a mídia e o sistema de justiça, aumenta, e isso enfraquece os laços sociais. Além de alimentar atitudes de intolerância, preconceito e discriminação, prejudicando a coesão social e a inclusão. Em um ambiente polarizado, o discurso político frequentemente se concentra em ataques pessoais e retórica inflamatória, em detrimento de discussões construtivas, favorecendo a inibição do consenso, ocasionando a estagnação política. Então, podemos dizer que a polarização política representa uma ameaça à estabilidade da democracia, especialmente quando a desconfiança nas instituições se torna generalizada. A situação pode levar à ascensão de líderes políticos radicais e populistas, minando as normas democráticas e o respeito pelo Estado de Direito. É sabido que para combater esse cenário, reformas políticas devem permitir a renovação e a diversificação da classe política, garantindo a representação de diferentes grupos e interesses. Fortalecer as salvaguardas democráticas e garantir que a democracia permaneça resistente a ameaças autoritárias e à erosão das liberdades civis seria o ápice do nível político. Um sistema político reformado pode incentivar o diálogo e a cooperação entre diferentes partidos e facções políticas, tornando mais fácil a busca de consensos em prol do bem comum. Dessa forma, promover maior inclusão e representatividade a fim de atenuar a polarização, criando um ambiente político mais moderado e cooperativo. A pergunta que não quer calar: será possível adaptações políticas que possam garantir que o Brasil esteja bem posicionado para enfrentar os desafios do século XXI, como as mudanças climáticas, a automação e a globalização? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou da forma em que abordamos o tema, deixe o seu gostei. Por hoje é isso, obrigado e até a próxima!